Olá, irmãos e irmãs em Cristo! Venho aqui hoje gravar para vocês mais um vídeo do meu canal revelando as profecias da Bíblia. E no vídeo de hoje é a série Explicando a Profecia. O tema de hoje é o tema número 15, Provas Bíblicas do Profeta Verdadeiro. Antes de eu falar sobre este assunto, eu preciso da ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal revelando as profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo. Compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Vamos orar para fortalecer cada vez mais a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por este dia do Senhor, o dia de sábado do Senhor que começou hoje ao pôr do sol e que termina amanhã ao pôr do sol. 24 horas de adoração e louvor. Por isso, meu Deus, fique comigo nesses minutos e segundos que o Senhor estará comigo. Faça-me de mim o seu servo para mostrar os profetas verdadeiros da Bíblia Sagrada que o Senhor revelou todas as suas palavras para eles. Todas as profecias e todas as suas palavras que eles transmitiram a tua palavra para todas as pessoas, nações e línguas. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Vamos lá, povo de Deus. Começar. O livro Testemunhos para a Igreja, volume 4, na página 592, Ellen G. White relata: pela investigação meticulosa das profecias, entendemos onde estamos na história do mundo. Sabemos com certeza que a segunda vinda de Cristo está próxima. O resultado dessas investigações deve ser trazido perante o mundo por meio da imprensa. Exatamente. Você pensa que não, que o momento final vai ser assim de isolação, não vai ter mais mídias, que não vai ter mais assim jornalismo de nada, TVs funcionando, né, as emissoras de TV trabalhando, vai ter sim. Vai continuar o mundo como se tivesse normal, só que as coisas acontecendo com os os 5 primeiros selos em andamento, o sexto selo ainda não aconteceu e o sétimo selo também ainda não aconteceu. Quando acontecer, a mídia vai estar funcionando da mesma maneira. Só que as notícias que vocês vão ver na TV vai ser do acontecimento que está acontecendo. Agora eu vou falar sobre a profeta Ellen G. White, Ellen Gold White. O primeiro livro que ela escreveu, Caminho a Cristo. Depois, o livro O Desejado de Todas as Nações. Depois, o livro O Grande Conflito. Esse é condensado, né? Esse livro. Saiu agora, nesse ano de 2000, esse é o ano passado, na verdade, e as igrejas estão entregando nas casas. E, como eu já relatei aqui no meu canal, as pessoas só entregam para os que estão entregando, só entregam para as pessoas e não fala nada. O que está o conteúdo do livro? Só entrega o livro, está aqui o livro Grande Conflito, tá bom? Para você ler. Leia, tá ok? Quer dizer, não explica o conteúdo do livro. Aí, quer dizer, não fala o que o livro está falando, só lá entrega. Aconteceu comigo isso daí, como já relatei aqui no meu canal, que estava numa praça pública, estava junto com a minha namorada, com a minha sogra e com a avó dela, e estava um grupo da igreja adventista lá na praça, e estava com esse livro, Grande Conflito, e me entregaram para minha sogra esse livro, e não falaram nada para ela. Aí eu esperei a menina sair, né, que entregou para minha sogra. Aí eu falei para ela, o primeiro capítulo do Grande Conflito é a destruição de Jerusalém. Ela ficou olhando para mim. Olha, a menina não falou nada e você me falou? Quer dizer que, como uma igreja adventista do sétimo dia quer fazer uma boa ação, quer transmitir o evangelho, quer transmitir as profecias,
mas entrega um livro para as pessoas e não fala o conteúdo do livro, quer dizer, é uma tremenda sacanagem. Como que quer transmitir o evangelho para o mundo? Assim não dá, assim não tem jeito. E eu acredito no dom de profecia. Eu acredito. Durante toda a sua vida, ela escreveu mais de 5.000 artigos e 49 livros. Hoje, incluindo compilações de seus manuscritos, mais de 150 livros. Aí mais um livro, Mensageira do Senhor. O Mistério Profético de Ellen G. White. Mais um livro aí de Ellen G. White. E mais um livro, Um Dom de Luz. E vários livros que ela escreveu, O Dom Profético. Como funciona o dom profético de Deus? Os filhos de Deus têm sido favorecidos por admiráveis revelações proféticas, que fixam a hora em que vivemos e o desenvolvimento dos planos divinos, e antecipam os grandes acontecimentos do porvir. Como povo, temos recebido importantes mensagens pela pena inspirada da serva de Deus. Mensagens estas que ampliam as profecias da Bíblia. Abrem ante nós um vasto panorama dos acontecimentos vindouros e nos animam na busca de um preparo necessário a nós à grande crise que se avizinha. Preparação para a crise final, página 13. O dom de profecia. Aí está. É um filme, né, que representando a Jesus Cristo, um ator, né, representando Jesus Cristo no Jardim do Éden. E junto com Adão e Eva. Ali já estava transmitindo o evangelho para eles. O evangelho eterno estava transmitindo para eles. E, neste momento, estava indicando para eles: de toda árvore vocês comerás, mas daquela árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês não comerás, porque do dia que delas comerdes, certamente vocês morrerão. Quer dizer, já estava dando indicações como era a vida do bem e do mal para Adão e Eva, além de passar os seus ensinamentos do Evangelho. Aí está, mostrando a árvore da vida para os dois. Aí o casal Adão e Eva, que Jesus e o próprio Pai, o Deus eterno, fez para se juntar homem e mulher, e não como estamos vivendo no mundo de hoje, como estamos vivendo no tempo de Noé, estamos vivendo no tempo de Noé e também de Sodoma e Gomorra, que o tempo de Noé tinha a prostituição, estamos vendo hoje. E no tempo de Sodoma e Gomorra, que tinham homens se relacionando com homem e mulher relacionando com mulher. O que mais vemos hoje é esse cenário. Homens com homens e mulheres com mulheres. Ignorando totalmente a obra de Deus, que fez o homem e a mulher para se juntar, para procriar, ter filhos e filho de seus filhos, procriar. Aí está Adão e Eva, tendo conexão com os animais. Adão deu o nome para todos os animais lá no Jardim do Éden. Aí está ele com uma arara. E a alegria dos dois. A alegria de Adão e Eva. Aí está. Onde ficava aí o Jardim do Éden. O Mar do Megido.
Agora está aí esse cenário. E está aí as pessoas, né, vagando pelo deserto, procurando uma mensagem. A palavra de Deus sendo implantada. E Deus criou o mundo, né? Criou pessoas, criou animais de todas as espécies. Aí está, ali pássaros, peixes. Aí está, Deus fez a natureza com plantas e fez a família, homem e mulher, no sexto dia. Aí está, homem, a mulher e o seu filho, o filho do casal. É isso que deve ser implantado no mundo, casal, não homem com homem, mulher com mulher. Em 2 Crônicas, capítulo 20, verso 20, creia no Senhor vosso Deus, e vocês estarão seguros. Crede nos seus profetas e prosperarão. Exatamente, crer sempre na palavra do Senhor. O profeta foi a forma mais reconhecida de comunicação divina, ou seja, os profetas eram os representantes oficiais de Deus perante o seu povo, exatamente como Jeremias, Ezequiel, Daniel, eram os representantes oficiais de Deus perante o seu povo. A palavra noproktis, em grego, significa profeta. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versos 19 a 21. Não apaguem o espírito. Não tratem com desprezo as profecias. Tá vendo? Não tratem com desprezo as profecias. Jamais. Acolhe em seus corações, em sua alma. Leia a profecia. Mas ponham à prova todas as coisas e fique com o que é bom. Em 1 João capítulo 4, verso 1, examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Exatamente. Como espiritismo, como necromante, aquelas pessoas que vê pelo um globo, como está essa foto aí, ou leia a mão, fala do seu futuro. Quer saber do futuro? Leia a Bíblia Sagrada, ali você saberá do seu futuro. Não examine os espíritos para ver se eles procedem de Deus. Examine os espíritos, quer dizer, examine os espíritos. Quer dizer, você saberá. Examine. Você saberá que aquela mulher ali que está examinando com as mãos, vendo o seu futuro, é charlatona. É espírito do mal. Aquela que vê com um globo e fica passando a mão no globo, fica falando, sua vida vai ser assim, vai ser aquilo. Mentira, é espírito enganador. Você quer saber do futuro? Leia a palavra da verdade, a Bíblia Sagrada. E não vá a espiritismo, que é tudo enganação. Provas bíblicas do profeta verdadeiro. Primeiro, prova das predições cumpridas. Se aquele profeta que relatou a profecia, o que ia acontecer, cumpriu, é porque ele é profeta, profeta verdadeiro. Agora, se ele disse a profecia, o acontecimento e não aconteceu, ele é falso profeta. O profeta que profetiza a prosperidade será reconhecido como verdadeiro enviado do Senhor, se aquilo que profetizou se realizar. Jeremias capítulo 28, verso 9. Segundo, prova de harmonia com a Bíblia. Tem que ter harmonia, tem que ter sabedoria, tem que ter entendimento.
a lei e ao testemunho. Se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Isaías capítulo 8, verso 20. Exatamente. O que o profeta diz deve se harmonizar com o que Deus já revelou. Exatamente. Tem que estar em comunhão, em comunicação. 3. Prova dos frutos. Mateus capítulo 7, versos 15 a 20. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês o reconhecerão por seus frutos. Podem alguém colher uvas de um espinheiro ou figos das ervas daninhas? Quer dizer, se não falar a verdade? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Assim, pelos seus frutos vocês os reconhecerão. Exatamente. O mal nunca se mistura com o bem. Ou é o bem ou é o mal. O 4. Testemunho inequívoco da natureza divino-humana de Jesus Cristo. Em 1 João capítulo 4, versos 1 a 3. Amados, não creem em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque vem muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus. Mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram o que está vindo, e agora já está no mundo. Exatamente. Se aquele que confessa que Jesus veio em carne para este mundo, que habitou entre nós, é verdadeiro profeta. Agora, aquele que não testifica, que mente, que torce a palavra, torce as profecias, falam mentiras, esse é falso profeta. Números capítulo 24, versos 2 a 4. Palavra de Balaão, filho de Beor, palavra do homem de olhos abertos, palavra daquele que ouve os ditos de Deus, os que têm a visão do Todo-Poderoso e prostra-se, porém de olhos abertos. Quer dizer, Deus usou Balaão, que seria usado por Balaque, rei dos Amonitas, dos Amalequitas, né? Não, dos Amonitas mesmo. E que ia amaldiçoar a Israel. Mas Deus interviu e trouxe Balaão ao seu lado e falou para Balaão todas as palavras que ele procedia da boca de Balaão para abençoar a congregação de Israel. 1. Os profetas têm consciência os profetas têm consciência de que uma pessoa sobrenatural com eles se comunica. Eles sentem um senso de indignidade, quer dizer, eles ficam, vamos dizer em outras palavras, com vergonha. Não se sente digno de estar na presença do Senhor. 2. Os profetas frequentemente perdem as forças. Exatamente. Fica intacto e não se mexe. 3. Os profetas às vezes caem por terra em profundo sono. Exatamente. É uma visão que está tendo. Então, o espírito, a visão é em espírito. 4. Os profetas ouvem e veem acontecimentos em lugares remotos, como se estivessem realmente presentes. Que é a visão, uma visão em espírito. 5. Os profetas às vezes não conseguem falar, mas quando seus lábios são tocados,
eles conseguem fazê-lo. Exatamente, paralisa tudo, né? E fica concentrado totalmente na visão de Deus. Ellen G. White mesmo, quando estava em uma visão, nem respirava. E vários profetas relataram que nem respiravam. 6. Os profetas muitas vezes não respiram. É o que eu acabei de falar. 7. Os profetas não têm consciência do que acontece ao seu redor, ainda que tenham os olhos abertos. Exatamente. E estão em visão. Muitos profetas na Bíblia, em Ezequiel mesmo, o Senhor me levou em espírito para ver a visão lá em Jerusalém. O profeta João relatou no Apocalipse: fui levado em espírito a um deserto para ver a mulher que estava sentada numa besta. Quer dizer, levado em espírito é a sua consciência que está lá naquele lugar que Deus está mostrando para você, que está relatando para você. Você está de olhos abertos, está sem respirar e não tem consciência do que está acontecendo ao seu redor ali. Se você está sozinho, se você está diante de várias pessoas, você não tem consciência. 8. Os profetas às vezes recebem força suplementar durante a visão. Exatamente. Como se diz, ficam sem respiração, ficam sem o agir do corpo, mas recebem força suplementar. Deus não deixa de ajudar aquele profeta que está tendo a visão. 9. Os profetas recebem força e alento renovados quando a visão termina. É como eu falei, Deus nunca abandona os profetas que ele transmite a visão. 10. Os profetas ocasionalmente sofrem algum tipo de lesão física temporária, como sequela da visão. Exatamente. Mas depois é restaurado, né? Então, povo de Deus, essa foi a lição de hoje, né? A lição do profeta verdadeiro, né? Como provas bíblicas, né, de um profeta verdadeiro. Vamos orar para fortalecer cada vez mais a nossa fé? Querido Deus e Pai, muito obrigado por este dia do Senhor. Muito obrigado por esses minutos e segundos que o Senhor esteve comigo. Fez-se de mim o seu servo nesse dia do Senhor, o sábado do Senhor, meu Deus. Por isso, muito obrigado por ficar comigo nesses minutos e segundos que eu pude pregar a tua palavra. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Então, povo de Deus, se inscrevam no meu canal Revelando as Profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo. Compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Um feliz sábado a todos e até o próximo vídeo. Tchau!